Senhor a proteção dos céus, Pai. O que o pai, a mãe não pode fazer, o que a limitação humana, o que os olhos humanos não podem enxergar, que o Teu Espírito Santo revele a todo pai, toda mãe aqui, para que possa cuidar de cada criancinha dessa, Pai. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos cada criancinha delas, entregamos, Senhor, essas crianças para o Senhor. Queremos dizer, Pai, que elas não são nossas, nós devolvemos elas para o Senhor, Pai. Elas são de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. E amém, e amém. Glória a Deus. Tchau, crianças. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Vamos ler, gente. Vamos ler. 1 Coríntios 12, nós vamos ler a partir do 14 ao 26. Do 14 ao 26. Vamos ler. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros membros se alegram com ele. Pode se assentar em nome de Jesus, que hoje nós vamos falar da igreja do Senhor. Esse corpo que você está ouvindo aqui é a igreja. Toda essa analogia aqui com corpo, membros, está falando da igreja de Deus. E é um desafio nos dias de hoje ser igreja. É um desafio nos dias de hoje ser igreja. Na verdade, muitas das vezes eu percebo que as pessoas não têm dificuldade na hora do aceitar Jesus. Irmão, que fala a verdade. Tem hora que o cerco na nossa vida aperta tanto, tem hora que as coisas ficam tão difíceis na nossa vida, que só nos resta correr para os braços de Jesus. Sim ou não? Tem hora que todas as portas se fecham. A única porta que fica aberta é o Senhor, que é a porta que nos leva à salvação. A gente aceita Jesus. Mas a Bíblia nos convida a viver uma vida como igreja pós aceitar Jesus. A vida nos chama para uma vida agora em comunidade, uma vida agora no corpo. E muitas das vezes nós não somos ensinados a viver assim. A gente é ensinado para muita coisa, já reparou? Tudo que a gente vai fazer na vida, os outros ensinam a nós. Você entra numa empresa, você faz uma entrevista lá hoje. Aí você entrou. Só que você não sabe ainda conviver naquele ambiente, você fica sem jeito, você não sabe se você fala alto, se você fala baixo, se você pode fazer barulho, se você pode arrastar a cadeira, você pode atender celular. Quem já trabalhou, os primeiros dias na empresa, seu celular toca, você fala assim, não, se eu atender esse aqui, será que o povo vai achar ruim ou não vai? Até que você começa a conviver,
Você começa a aprender ali a se relacionar, você começa ali agora a aprender a viver junto, você começa a entender quais são as regras do lugar, o que pode, o que não pode. Moça, você tem que ver minha empresa lá. Não pode nada. Lá não precisa você saber o que pode, o que não pode. Lá não pode nada. Lá não pode nada. Lá meu Deus, vai atender telefone andando. Ai, que perigoso. Atender telefone andando. É as regras lá de segurança, não pode. Subir a escada sem segurar no corrimão. É um crime hediondo, sem direito à fiança, lá no meu serviço. Que a sala de vendas, a sala do comercial é no 3º andar. Então você sobe 6 vãos de escada assim, né? Para chegar lá em cima. Você já chega lá meio... Bom dia. Já chega meio sem ar. E tem que pôr a mão no corrimão. Tem que pôr a mão. No primeiro dia que eu entrei lá, até que segurança do trabalho falou assim, eu vou te dispensar antes de completar os 30 dias, se você não pôr a mão nesse corrimão. Aí você vai aprendendo, você começa a colocar a mão no corrimão, você começa a fazer as coisas tudo certinho. Na igreja é do mesmo jeito. A gente precisa aprender. É ensinável, gente. É ensinável. Ninguém nasceu sabendo, não. Você não nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo. A gente precisa aprender. O texto que a gente leu vai falar ao longo da pregação, você vai poder entender como que a gente é a igreja. E você vai perceber que a gente tem que aprender, porque se a gente não aprender essa igreja, o mundo lá fora vai ensinar. O mundo lá fora vai vir com a agendinha deles e vai ensinar nós. Porque o mundo lá fora hoje é assim, solidão. Solidão é a palavra da vez para o mundo lá de fora. Infelizmente, eu me compadeço demais, não estou julgando quem já teve ou não teve, eu só estou observando um fato da doença, da depressão, por exemplo, que é uma das doenças do século. O que ela mais causa nas pessoas? Solidão. A pessoa se isola. A pessoa se isola, porque é uma doença muito grave. A pessoa se isola. Os homens hoje querem ficar só. As famílias hoje, os casais não querem terem filhos, não querem terem famílias. Eu conheci, semana passada agora, um jovem, não pode nem falar um rapaz, um jovem de 30 anos de idade, ele é casado já há 6 e ele fez vasectomia, porque não quer ter filhos. Você acredita num negócio desse? Não quer ter filhos. E a gente percebe, e isso não é essa ideia não é inocente, essa ideia não é assim, não, porque eu não quero, não é isso. É no sentido de, não, eu não quero ninguém dependente de mim, eu não quero depender de ninguém, eu quero viver sozinho, eu quero viver para mim, eu quero pegar meu salário e gastar ele para mim, eu quero meu tempo, fazer com o meu tempo o que eu quero para mim, para o meu desejo, para as minhas vontades. Eu não quero ter compromisso com ninguém, porque um filho, afinal de contas, é isso. A gente vê no Instagram aí o pessoal romantizando a maternidade, mas a maternidade não é para amador, não. A maternidade exige sacrifício, exige abrir mão, exige compromisso. Muitas das vezes você não vai numa festa que você estava louco para ir, no aniversário, os irmãos da igreja vai estar tudo lá, vai rolar um corinho de fogo, vai rolar tudo que você pensar. Você não vai porque está fazendo frio e seu menino está resfriado. Então, seguindo esse pensamento, o povo fala assim, não quero ter menino. Você sabia que hoje que uma das moda no mercado imobiliário, uma tendência no mercado imobiliário, construir cada vez apartamentos menores, de 25, 20 metros quadrados. Por quê? Para a galera solteira, para a mulher que quer morar sozinha, não quer casar, ou já está com 35, 40 anos, e ainda não pensa no casamento. Ou um homem também, que já chegou aos seus 45, 50 anos, dó, Elvis, é porque não achou ninguém. Não é isso, não. Não é isso, não. Pode ser que de 1000 aí tem um que é chato demais e ninguém quer casar. Mas não é o caso. Muitas das vezes a pessoa quer viver para si, irmão. Porque casamento, como a maternidade, exige também abrir mão. Exige também, muitas das vezes, esforço. Exige, muitas das vezes, negar a sua própria vontade. Você quer algo, mas não vai fazer. Os homens querem comprar carro, querem rebaixar carro, querem botar roda no carro, e a esposa está falando assim, não, nós vamos dar uma reforma nessa casa aqui, oxê. A última vez que pintou essa parede aqui foi, né? Jesus ainda estava andando nessa terra ainda, quando pintou essa parede aqui a última vez, mas o marido, aí o que o marido faz? Tá bom, não vou
né? Não vou mexer no meu carro, não vou comprar um sonzinho, não vou pôr uma rodinha no meu carro, porque eu tenho que fazer. É abrir mão, a vida é assim. A vida é assim. E muitas das vezes, quando a pessoa vem para a igreja, ela quer ser só na igreja. Aí que dá problema. Quando é no mundo, gente, o mundo é mundo. O mundo crucificou Jesus, não dá para você ficar olhando para o carnaval, não dá para você ficar olhando para o mundo esperando coisa demais, não dá para você ficar olhando as escolas de samba e falar assim, que absurdo. Eu também acho absurdo, mas é o mundo. Agora, muitas das vezes, a gente não pode deixar que esse comportamento, essa ideia, esse jeito de levar a vida, aconteça aqui dentro da igreja. Você viu as palavras que o pastor falou com o nosso irmão? Que membrou com a gente hoje? Membrou com a gente. Faz parte da igreja agora. Sabe o que ele está dizendo? Agora ele está dizendo assim, ó, formalmente ele está dizendo assim, olha, agora, pastor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, a igreja, que a igreja faça parte da minha vida e eu quero fazer parte da vida da igreja. Eu quero estar por dentro, eu quero sentir as dores da igreja, eu quero me alegrar com as alegrias, com as bênçãos da igreja, eu quero chorar com os irmãos, eu quero poder ajudar algum irmão, eu quero poder estender algum irmão e quero também que alguém, que alguém estenda a mão para mim quando eu também esteja precisando. Essa é a igreja de Deus, a gloriosa igreja de Deus. E eu vou falar para você, eu vou te dar uma dica. Quanto mais você olha para a igreja e vê problema, você percebe que Deus ama mais a igreja. Toda vez que você vê de defeito na igreja, toda vez que você chegar assim e falar assim, mas que povo barulhento, mas que povo, né? Você acha defeito, irmão? Que igreja é igual família. Você vai na casa de uma família um dia, a pessoa te convida para você ir na casa, é tudo lindo, perfeito, os primeiros dias, começa a conviver. Se for chegar lá em casa lá, você vai ver, tá aí chamar você para ir lá em casa lá, vai chegar, vai ter café, pão de queijo, nós vamos tomar na xícara, nós vamos tomar café na xícara, né? Nós vamos tomar café na xícara, nós vamos ter um pão da padaria quentinho e tal, e você vai ver aquele silêncio, nem todo dia é assim, nem todo dia. Geralmente as segundas-feiras é um pouco diferente, o clima, né, mais pesado, você sabe ali que tem longos 5 dias para você romper, até o final da sexta-feira. Mas aí a igreja, você começa a perceber que a igreja não é perfeita, e é aí na imperfeição da igreja que o amor de Deus se revela, sabia? Quanto mais imperfeito nós somos, o amor de Deus se revela, porque se nós fossemos um povo, gente, perfeitinho demais, sem defeitinho demais, Jesus, você ia olhar para a morte de Cristo na cruz e falar assim, Jesus, eu tinha que morrer mesmo, porque esse povo, olha que povo delícia dos céus, olha que povo da hora, gente, esse povo é perfeito, eu tinha que morrer mesmo. Mas aí quando você olha os defeitos, você fala assim, Jesus, o Senhor morreu, verdade mesmo? O Senhor morreu por esse povo? Então o amor do Senhor é muito grande mesmo. Estão entendendo? O amor do Senhor é muito grande. E se não estamos juntos, automaticamente nós estamos separados. Tem hora que a gente tem que falar uns negócios lógicos, assim. As coisas óbvias da vida, muitas das vezes, nos chocam, sabia? Se nós não estamos juntos, nós estamos separados. Pastor é isso, gente. De vez em quando tem que falar umas coisas óbvias para a gente. Pastor é igual nutricionista. Você já foi nutricionista? Você tem que cortar o açúcar. Você olha com a cara mais lavada para o nutricionista. Aí chega em casa e pergunta, bem, como é que foi lá? Ele falou que tem que cortar o açúcar. É mesmo? Toma refrigerante, come doce todo dia. Aí você está careca de saber, gente, que tem que parar de comer açúcar, tomar refrigerante. Aí ele fala assim, ele falou que se eu parar de tomar refrigerante, eu vou emagrecer. Olha, descobriu, né, outro continente no mundo, né? Então a gente tem que falar o óbvio. Se não está junto, a gente está separado. Jesus usou um exemplo de divisão. Jesus um dia expulsou um demônio de um rapaz que era mudo e surdo, e depois que ele expulsou esse demônio, os fariseus acusaram ele de ter expulsado esse demônio por Beelzebu. Não foi pela autoridade de Deus através do Espírito Santo, mas pela autoridade de um demônio. Falou assim, você está endemoniado, e está expulsando demônio dos outros através da autoridade desse demônio. Jesus falou assim, não,
Essa lógica sua aí está errada. Como é que pode eu, estando endemoniado, eu expulsar demônio? Então, é uma casa dividida. E uma casa dividida, ela não subsiste. Não tem como, a turma de Satanás não expulsa Satanás. Está entendendo? Então, não pode. Jesus falou assim, uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. E subsistir, a palavra que diz lá em Mateus 12, é não ter força para continuar. Não é que ela não existe, a igreja existe, mas ela perde a sua força para avançar, para continuar, a partir do momento que há divisão nela. Estão entendendo? A partir do momento que há divisão, ela não tem força para continuar, ela não tem força para existir. A igreja precisa de unidade. Um corpo só é corpo quando junta tudo. O corpo remendado é igual daquele desenho lá, daquele filme Frankenstein, que tenta juntar tudo, costurar um monte de pedaços. Você já viu que o Frankenstein é assim, né? É um monte de membros costurado, e ele coloca lá um negócio lá em cima para dar um raio, e com aquele raio ver se ativa aquele corpo, e aquele corpo começa a funcionar. É um negócio meio aberração. A igreja dividida, ela não subsiste. Ela precisa, para ser um corpo, ela precisa estar em unidade. Um casamento não subsiste. Um casamento não subsiste se não tiver unidade, se não, os dois não estiverem juntos. Eu não estou falando de coisa perfeita. Eu não estou falando de Instagram, não estou falando casal de Instagram, eu não estou falando desse povo que fica indo para Ilhas Maldivas e tirando foto naquele lugar lá, que tem uns bangalô num mar azulzinho, assim. Eu não estou falando isso, não. Estou falando de vida real. Mas são unidos. Casais unidos prosperam. Casais unidos prosperam na vida espiritual, na vida material, prosperam em tudo. Tinha cansado de ver casal que quando casa, 0 com 0 é o quê, gente? Nada. Os dois não têm nada. Mas pela união dos dois, na verdade vem com negativo, né? Parece que vem com os dois, vem com conta. Mas quando junta os dois pela unidade e vai vivendo. Por isso que a gente vai ter o nosso encontro de casal aqui. Porque a gente entende que a sociedade, a igreja, vou falar de sociedade não, que a igreja é um reflexo dos casamentos, sabia? Oxe, claro que é, ué. A igreja é um reflexo das famílias, dos casamentos. A gente fala das famílias, mas dá um passo atrás, a gente vai ver que é dos casais. E a gente vai falar aqui de casamento, para que nós, os casais aqui, continuem casados, porque tem muita gente aqui, ó. Tem muita gente que, como eu, está casado por um milagre de Deus. Está casado pela graça de Deus. Era para vocês ajoelhar no milho todo dia e agradecer que vocês estão casados. E nós vamos estar aqui, ó, ministrando o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, para que vocês possam ter ferramenta para continuar, manter unido. Vai ter uma briguinha um dia ou outro? Vai ter. Inevitável. É o dia mau. É as aflições que Jesus falou. Mas que continuem unidos. A igreja precisa estar unida. A família precisa estar unida. E muitas das vezes o mundo é mais unido que nós. Muitas vezes o mundo tem mais a consciência de união do que nós. Em Gênesis 11, conta a história da Torre de Babel. Legal demais, gente. Cabo dilúvio, os parentes de Noé, junta tudo, os netos de Noé, um chamado Nimrod, liderando um povo, fala assim, nós vamos construir uma torre, para essa torre chegar aos céus, para caso Deus mandar outro dilúvio, a gente não sofra com esse dilúvio. E de repente a gente chegar até o céu e ferir Deus. Estudiosos diziam que Nimrod jogava flechas para o alto, tentando acertar Deus. Era um homem muito forte, um caçador. E a Bíblia diz que esse povo começou a se unir. Esse povo se uniu nesse propósito de construir essa torre muito alta, com tijolos de barro, argila e todos aqueles elementos, e eles se juntaram, ao ponto de chamar a atenção de Deus, ao ponto de chamar a atenção do Todo-Poderoso, de Deus olhar para baixo e falar assim, meu Deus, meu eu mesmo, que união é essa? Que povo unido é esse? Ao ponto de Deus falar assim, mim mesmo, que povo unido, desçamos e confundamos as línguas dele. O que Deus, por juízo, Deus com juízo em cima daquele povo, confundiu as línguas,
Cada um agora começou a falar uma língua diferente e acabou que aquele povo se dispersou. Então, se para o mal, se esse povo, com um propósito mal, chamou a atenção de Deus, imagina se eu e você, se a igreja de Deus se unisse, se a igreja de Deus andasse mais junta. Você pode abrir em João 17, para a gente poder entender que Jesus falou sobre isso. João 17. João 17, 22 e 23. João 17, 22 e 23 diz assim: dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, e assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e amastes como igualmente me amaste. A resposta que o mundo está precisando é a unidade da igreja, sabia? A resposta que o mundo está precisando. Quer ver eu te mostrar algo que a igreja não está vivendo, está tendo a oportunidade de demonstrar unidade, todos num só espírito, todos orando? O que está acontecendo no estado de Kentucky, na Universidade de Asbury, já tem quantos dias, Dani? Você sabe? Mais de 2 semanas, né, irmã? Tem mais de 2 semanas no estado de Kentucky, na Universidade Asbury, não sei como é que pronuncia essa benção desse negócio. Começou um culto normal, não foi uma conferência, não foi um evento assim, era um culto, gente, um culto de quarta-feira, aqui nosso normal, culto de quarta-feira, o culto não acabou, e esse povo está lá até agora, o povo vai embora, volta para casa, vai embora, volta para casa. Aí, qual o problema disso? Lindo, bênção, era para nós estar orando, se alegrando com esse povo. Tem gente, um monte de crente criticando, tem um monte de gente criticando. Não sei, porque o povo é assim, se não for com eles, se não estiver acontecendo na igreja deles, com o pastor deles, se for eles, não serve, é tudo do demônio, só tem que ser com eles. Gente, nós somos um corpo, nós somos uma igreja, a teologia chama isso de igreja, da igreja invisível de Deus, somos toda igreja. Gente, esse povo lá é o povo nosso, é o nosso povo, é a igreja de Deus. E está todo mundo lá adorando ao Senhor. Gente, tem hora que eu entro no YouTube, está ao vivo lá, um violãozinho, mas um violãozinho que eu sei tocar melhor que o povo. Eu sei 4 notas, eu vi um louvor lá que tinha 2 notas. Era sol maior e dó maior, sol maior e dó maior, sol maior e dó maior. O cara cantou umas 4 músicas nessas 2 notas, mas o povo queimando por Jesus, adorando, louvando, e nos comentários uma vez, um idiota entra lá, dá vontade de entrar pelo dentro do celular, assim, pela fibra ótica, assim, ó, sair lá no celular do cara e dar um soco no nariz dele, ungido. Não, é soco de verdade mesmo, de raiva, que pelo amor de Deus, só. Isso, a gente precisa ser um povo mais unidos, orar um pelo outro, entender as dores um do outro, entender o que é igreja. Uns dias os discípulos questionou Jesus diz assim: olha, meu governo não é como o desse mundo. Muitas vezes a gente erra ao ser igreja exatamente por causa disso. Porque a forma de lidar, de administrar, de conduzir, de se viver em comunidade é totalmente diferente do que qualquer outro lugar no mundo. Aqui existem elementos que lá fora não tem, em todo outro grupo social não tem: misericórdia. Aqui tem amor. Jesus falou que se pedir para andar 1 milha, ande 2. Se bater numa face, dê a outra. Jesus falou: se pedir uma túnica, não impeça de tomar a segunda. Aqui existe misericórdia, aqui existe um Deus, aqui só existe gente que foi extremamente perdoado. Por isso que a gente precisa aprender a viver em comunidade.
Porque às vezes a pessoa quer ser igreja, eu entendo, a pessoa aceita Jesus, vem para a igreja. Mas aí ela começa a falar assim: pastor, fulano está errado, põe ele no banco. Fulano fez isso, inaceitável. Irmãos, lá fora é assim, lá no meu serviço é assim, lá no meu trabalho, na minha empresa. Ah, errou, irmão? Provavelmente vai estar na rua, conforme for o erro. Provavelmente. E aqui não adianta pedir desculpa. Tem coisa lá que você pode ajoelhar. Tem coisa lá que você pode falar assim: não faço mais, por favor. Aqui tem misericórdia. Aqui tem misericórdia. Você sabia? E quem escreveu mais da metade do Novo Testamento foi um assassino. Foi um homem que matou muito crente. Então as coisas, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as que são para confundir as que não são. A lógica de Deus é invertida. Portanto, a lógica de Deus é invertida porque você está aqui. Você não era para estar aqui. Você não era, você sabe muito bem. Jesus sabe o que você fez no verão passado. Não era para você estar aqui. E você está aqui. Entende? Só de você estar aqui já mostra que Deus é um Deus que age totalmente diferente. Não era para me pregar, não era para me fazer o que eu faço, não era para me levar a palavra, mas pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. Por Ele achar assim e falar: filho, mais limitado você é, mais o povo vai ver que é eu que faço, não é você. Então fica bem limitado mesmo, fica bem sem condições de fazer mesmo, que menos condições você tem de fazer, mais eu me revelo através de você. Mais quebrado, mais avacalhado, mais limitado você é, que eu já perguntei para Deus mais de 1000 vezes. Eu não levo jeito para ser pastor. Eu não levo jeito. Mas Deus falou: você é menos jeito. Eu preciso que você não leve jeito. Eu preciso que você não leve jeito. Que é na tua fraqueza que a minha graça se manifesta na tua vida. E na sua vida é do mesmo jeitinho, senhor. É do mesmo jeitinho. Você está num lugar que aqui você pode ser fraco, aqui você pode ser quem você é, aqui não precisa se demonstrar, aqui não é aquela família que junta os primos uma vez no final do ano e fica cada um querendo mostrar um para o outro, cada um querendo fazer alguma coisa um para o outro. Não, aqui você pode ser quem você é. Aqui você pode chegar, assim, no Encontro dos Homens, sexta-feira, foi falar disso. Fala. Põe para fora, fala o que você é. Você é um pornográfico, você é um depravado, você gosta de ficar olhando bunda de mulher na rua, fala. Fala, chega e fala. Mulher, eu sou fofoqueira mesmo, pastor, minha língua não cabe dentro da boca. Eu gosto de falar, eu falo mais de 1 milhão de palavras por dia. Eu gosto de falar dos outros, eu gosto de ficar olhando. Não, fala. Aqui você pode ser quem você é, porque a partir dessa exposição sua, a partir desse confessar seu, que você vai sendo curado. Agora, nos outros lugares, você não vai ter essa misericórdia não, tá? Em outros lugares, se você ficar abrindo sua boca, mostrando muito suas falhas, as pessoas montam em cima de você, pisam em cima de você. Porque a vida é como um jogo de truco. Se seu adversário souber que você não tem carta nenhuma, ele vai para cima de você com tudo. Quem já jogou truco? Eu nunca joguei, eu só sei dessa partezinha que um dia observei. Eu não sei jogar, eu só manjei esse negócio. Vendo o pessoal jogar, eu observei isso. Se o adversário sonhar que você não tem nenhuma carta, irmão, meu sogro, o pai da Thaís, o família Adas chefe, ele sobe na mesa, ele bate, grita, irmão, mas parece, Deus me livre, mas grita, ele, meu cunhado, grita, porque ele sabe que o adversário não tem nada. No mundo é assim, aqui não. Aqui você pode expor suas cartas, aqui você pode falar assim: pastor, quem é esse aqui? Sou eu. Aqui, ó. Quem sou eu aqui? Ó? Nada. Eu pareço ser alguma coisinha, sou muito legalzinho, sou muito legalzinho, sei conversar de algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas ali, mas nós é isso mesmo, não passa disso aí, não. O texto que a gente leu fala que o mundo, nós seremos resposta para o mundo. E Jesus falou que até que a gente chegue à plenitude, até que a gente amadureça na unidade. E às vezes na igreja a gente precisa disso, amadurecimento. Cristo nos chama para um amadurecimento, crescimento. Se o texto que nós lemos fala de corpo, quando a gente fala de corpo, a gente fala de crescimento. A Bíblia fala que nascemos de novo. E quando nascemos agora, precisamos crescer. Amém?
precisamos crescer, precisamos amadurecer. Que muitas das vezes, quando a gente vai conversar com alguns crentes, ele não está precisando de, desculpa a sinceridade, não está precisando de um versículo, não está precisando de uma oração, está precisando de mamadeira, de chupeta. É coisa, irmãos, é coisa de menino. Eu e o pastor Robson, é a coisa que mais nos espanta como pastor, muitas das vezes. É o que mais nos espanta, o que mais nos choca, porque nós achamos que nós ia lidar com demônios. Vamos ser pastor? Bora. Nós achamos que nós ia chegar assim, ó, ter gente rosnando, e nós sai em nome de Jesus, vai saindo devagarzinho aqui, para não, né? De 5 em 5, para não dar problema. Nós achamos que nós ia lidar com problemas sim, mas muitas vezes nós lidamos com imaturidade. Nós lidamos com imaturidade, com coisas elementares. Sabe o que Paulo fala em Hebreus? Paulo fala assim, olha, nessa altura era para vocês serem mestres, mas ainda bebem leite, ainda negam os elementos, os rudimentos elementares da fé. Porque o escritor de Hebreus, ele escreve uma carta para uma igreja que estava sendo perseguida teologicamente e fisicamente, ela estava uma igreja perseguida. Mas principalmente na época, no contexto de Hebreus, teologicamente. Por isso que o escritor de Hebreus, ele começa a falar que Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que os anjos, e Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando ele termina de explicar essas três coisas, ele fala assim, olha, eu estou explicando aqui para vocês, mas vocês são lentos, tardios em aprender, em amadurecer, e se tornarem adultos, vocês estão demorando. É preciso que vocês cresçam para que vocês comecem agora a comer uma comida sólida, um alimento sólido. E me chama a atenção é quando ele fala assim, ó, a esse ponto, a esse momento, nesse estágio que vocês estão, o que ele está falando? Ele está falando de tempo. Você tira de letra. E muitas das vezes eu estou te observando e você nunca vai saber e você nem sabe. Mas muitas das vezes eu tiro de exemplo para você. Por exemplo, como eu quase todos os domingos eu tenho que vir aqui falar muito, eu me chamo a atenção gente que é em silêncio, gente que não fala nada. Gente que fala nada, mas observa tudo. Fala menos e faz mais. Por exemplo, a gente pega aqui na igreja a Aline. A Aline dá medo de conversar perto dela, que ela observa tudo, ela grava tudo, ela é uma pessoa observadora. Eu não vejo nada, eu só sei falar, eu não percebo nada. Pode estar um monte de coisa acontecendo aqui na igreja, eu tenho que perguntar a Thaís, está acontecendo alguma coisa? Thaís vai me contar. Falando, mas gente, estava conversando ali agora, a pessoa passou do meu lado, eu não vi nada. Então, é isso que eu tento trabalhar em mim, ser mais observador, na hora de cumprimentar as pessoas, observar mais o olhar. E quando a pessoa tem esse traço de falar menos, fazer mais, me chama muita atenção. Eu gosto de gente assim, igual a Aline, igual Ulisses. Aquela pessoa que pouco fala e faz demais, sabe? Ulisses, ele faz 10 vezes mais do que ele fala. Para cada palavra que Ulisses fala, ele faz 10 vezes mais de cada palavra que ele fala. Está entendendo? Tudo isso aqui que foi construído aqui na igreja, tudo isso aqui, aonde eu estou aqui, gente, para vocês que não sabem, era uma sala. Aqui, eu posso ver o sofá aqui, eu até sento nele aqui, ó. O sofá era aqui, ó. Sofá do Robinho. Toda essa quebradeira, tinha uma laje aqui que foi cortada, ali é um alicerce ali que nós teve que fazer um alicerce antes de cortar a laje para cá. Meu Deus, mas tem serviço demais aqui, irmão. Você pensa que não, mas tem serviço demais aqui. Em todos o Ulisses estava. Eu não estava. Em todos ele estava aqui. E você já viu o Ulisses pelos cantos aí? Eu fiz isso aqui tudo. Eu estava aqui tal dia. Nada, na dele ali, ó. Sentadinho, na dele. Na hora que vai fazer uma coisa, é o primeiro que está dando pasada, enxadada aqui. Então são essas coisas, é o que falta em mim, tem nele. Às vezes o que falta em você, tem em mim, irmão. Somos um corpo completando um ao outro. Os traços, as emoções, de repente eu sou muito melancólico, você de repente muito firme emocionalmente, isso me ajuda. De repente eu sou muito dramático. Acontece uma coisa, meu Deus, uma verruguinha aqui, é um câncer, vou perder meu braço. E você chega para mim e fala, Elcio, que é isso, rapaz? Tenha fé. É mesmo. É o que falta em mim, tem em você. É o que falta em mim, tem em você. Amém? Às vezes
Às vezes a gente fica pensando nesse mistério da igreja, nessa coisa linda e maravilhosa que é a igreja de Deus. A igreja de Deus é isso. A igreja de Deus é isso. A igreja de Deus, ela é marcada. Muitas das vezes as pessoas ficam olhando para a Missão Ágape, vê nosso Instagram, vê o status do pastor Robson, vê às vezes os meus, alguns de vocês, e vê o que a gente faz de social. A gente vai no orfanato, a gente vai, e às vezes a pessoa acha que a igreja, principalmente a igreja Missão Ágape, é um lugar de ações sociais. A nossa igreja não é marcada pelo que a gente faz, pela cesta básica que a gente leva, pela uma ajuda financeira que a gente dá para o irmão. Nossa igreja é marcada pela unidade. Essa unidade pelo Espírito Santo. Ação social, irmão, é porque isso é de dentro para fora. É que nós não aguenta ver, nós quer fazer alguma coisa por outra pessoa. Mas essa não é a finalidade em si, em tudo. É nós sermos um em Cristo Jesus. Agora o amor é tão grande por dentro, é tão grande, que acaba que a gente vai lá nos meninos, a gente abraça eles, a gente vai na casa das meninas, a gente abraça elas, a gente leva uma cesta básica, a gente faz o que a gente pode, o que a gente tem condição. Mas isso é algo que vem de dentro para fora, não é essa a marca principal da igreja. Jesus falou que o mundo só conheceria Ele quando eu e você fôssemos um, como Ele e o Pai é um só. Amém? A comparação atrapalha a comunhão. A comparação, o complexo de inferioridade atrapalha. Todos são indispensáveis. Podemos ler versículo 21 até o 24? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus, preste atenção nessa parte, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. É assim que é a igreja de Deus. Deus estruturou. Quem fez esse modelo de igreja que a gente está falando, quem pensou Missão Ágape, não foi pastor Robson, não foi Elvis. Quem pensou, bolou, quem estruturou o jeito, quem falou como deveria ser, não foi pastor Elvis, foi o próprio Cristo Jesus. Ele estruturou, ele falou, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, esse membro aqui, esse membro eu quero que faça isso, você vai ser o pastor, você vai fazer isso, você vai conduzir, você vai cantar. Ele estruturou. A ideia é dele. A ideia, o modelo dessa igreja avançar no sentido material, dízimos e oferta, foi ideia dele. Ele estruturou a igreja toda desse jeito para que tenha igual cuidados uns pelos outros. Irmãos, e de verdade, uma das maiores manifestações de unidade que a igreja pode ter é o dízimo, sabia? É a oferta. É dizimar e ofertar. Não tem, irmão, não tem. Quando você contribui com o valor que Deus te deu, colocou no seu coração, você não está fazendo para si, você está fazendo para o corpo. Você está fomentando, ajudando, contribuindo para que o reino de Deus avance. Isso tem interesse só em si, só em você? Não, você está pensando em gente que você nunca viu na vida ainda, que vai fazer parte da igreja. Você está falando de gente, de pessoas que você, de repente, você nunca vai conhecer. O dízimo seu, os valores que você coloca, o valor que você oferta, que você dizima, esses valores vão reverberar em lugares e em pessoas que você nunca vai saber na sua vida. Então, é uma manifestação de comunidade, de igreja, de pensamento coletivo, de unidade, das mais lindas que existe, é o dízimo e a oferta. Porque o dízimo e a oferta, Jesus diz assim, ó, aquele que der um copo de água para um profeta, receberá galardão de profeta. Você sabe o que é isso?
Você sabe o que é isso? É Jesus falando assim, ó, aquele que cavou o buraco vai receber a oferta, mas aquele que está segurando a corda também receberá o galardão, e aquele que ajudou a cavar o buraco também, e aquele que está ajudando, levando um copo de água para esses caras, também. Então, quando você ajuda a igreja a permanecer, que esse dinheiro vá para a prestação do lote, que esse dinheiro vá para um salário de um pastor, você também receberá galardão de profeta. Você está fomentando que a palavra de Deus, que o evangelho de Deus, que ministros de Deus continuem anunciando as boas novas de Deus. Você está ajudando, você também receberá galardão. Você também receberá galardão. Que afinal de contas, irmãos, sabe por que Deus insiste tanto? Que Ele sabe que a mensagem dEle é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Um médico, pensa comigo, um médico, ele te cura. Um médico, às vezes ele vai impedir que você não morra, mas o evangelho te livra da morte eterna. O médico, ele vai te receitar um remédio e aquela dor que você está sentindo na hora, ela vai parar. Mas o evangelho ministrado em seu coração de verdade, aquela dor no interior, ela vai passar. Aquela dor interior que remédio nenhum, aquele sentimento de culpa que remédio nenhum, nenhuma tarja preta, nada nesse mundo é capaz de fazer apagar do seu coração. Mas o evangelho de Deus ministrado ao seu coração, sim. Então, irmãos, o dízimo é uma das maiores manifestações de unidade da igreja. É quando a igreja se ajunta e fala assim, está aqui, não é para mim, é por todos. Eu não estou colocando para mim, eu estou colocando pela igreja. É para que a igreja avance. Nós já pagamos, se for somar todas as parcelas que a gente já pagou, tem um quadrozinho ali do lado do bebedouro, algum de vocês já devem ter visto. Nós já pagamos mais de 30 mil reais. Nós já pagamos mais de 30 mil reais desse nosso terreno aqui. Provavelmente, a um olhar humano, tá? Não estou profetizando não, mas um olhar humano, muitos de nós não vai estar aqui, quando essa igreja estiver pronta. Estatisticamente falando, muitos de nós nem vai estar aqui, mas o que você contribuiu vai alcançar muitos irmãos. Vai ser uma igreja maior, vai ter mais cadeirinha dessa, vai ter mais culto. Nós vamos fazer culto para mulher, culto para homem, culto para menino, culto para gente mais velha, melhor idade, adolescente. Vai ser culto o dia todo para adulto, vai ser culto o dia todo. De alguma forma, irmão, eu não sei como Deus vai conduzir, mas de alguma forma aquilo vai alcançar corações. A palavra vai ser pregada, vamos permanecer pregando, continuando. Muitas das vezes o dízimo, muitas vezes cai aqui. Eu e o Robinho olha assim e fala, Robinho, o povo está acreditando, cara, igual nós. Né, nego? Nós olhamos aqui os valores que caem aqui e fala, cara, tem gente comprando a ideia com nós, cara. Tem gente que já está indo na mesma visão que nós. Glória a Deus. É a igreja em um só propósito, em unidade. Temos que aprender a ser igreja. Eu queria ler o último versículo com você essa noite, versículo 18. Versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Bem isso que a gente está falando. Deus estruturou a igreja, colocou cada um conforme a vontade dEle. Conforme a vontade dEle. Desafios nesses 3 anos que nós já passamos, como igreja do Senhor. Desafio. Como simples pastores, limitadíssimos. Pensa em ter 2 homens limitados, gente. Mas assim, limitadíssimos. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas Deus nos chamou. E quem nos chamou é maior. E Ele que conduz a igreja. Robinho desde sempre fala. Eu já entrei em desespero algumas vezes. Robinho já falou, calma, a igreja não é nossa. Às vezes, e o que me desespera não é problema, o que desespera é muita gente. Quando eu vejo
quando eu vejo um número de irmãos a mais assim, quando eu vejo um irmão membrando, igual ele membrou aqui hoje com a gente, isso me dá um temor muito grande. E o Robinho fala assim, a igreja não é nossa, a igreja é dele. Pode ficar tranquilo, que a igreja é dele. Ele sabe o que ele está fazendo. E ele estruturou, e um dos desafios qual que é? É lidar, muitas das vezes, com irmãos que bem intencionados, às vezes não é mal intencionados, é bem intencionados, que querem conduzir a igreja do jeito deles, segundo os rudimentos do mundo, segundo as expertises do mundo, segundo uma administração muitas das vezes parecida com secular, de empresa, fluxo de caixa, papapá. É intencionado. Não estamos falando aqui que não estamos aceitando opinião, não. E muitas vezes é bem intencionado, mas muitas das vezes as pessoas querem se rebelar, querem falar assim, não é desse jeito que faz, pastor. Muitas das vezes as pessoas querem se sentirem mais competentes e mais capazes do que o pastor. E sabe o que é, na verdade? Muitas das vezes elas são mais competentes do que o pastor. Só não foram chamadas para serem pastores. Só não foram chamadas. A Bíblia conta em 2 Samuel a história do filho de Davi, que se rebelou contra ele, que ia para as portas da cidade e falava assim, se eu julgasse o caso de vocês, Jeroboão, se eu julgasse o caso de vocês, eu daria a causa ao seu favor. Meu pai não sabe julgar a causa de vocês. Meu pai é um péssimo rei. Eu faria melhor que meu pai. E houve um juízo em cima desse homem. Só tinha um problema, de repente Jeroboão era um homem, de repente ele ia saber, era mais astuto, mais inteligente, mais culto, mais letrado, de repente ele era mais capacitado que Davi, e só não tinha um coração, segundo o coração de Deus, como o pai dele tinha. Muitas das vezes, irmão, você vai saber fazer mais que o pastor Robson, você vai olhar e falar assim, cara, eu administraria melhor, você só não tem um coração igual dele, você só não foi chamado como ele foi chamado. Porque muitos aqui já conhecem o Robinho há algum tempo, eu conheço ele já há algum tempo, nós nos conhecemos, eu não era cristão ainda, conheci o Robinho em 2010. É legal quando o cara é cristão, quando é homem de Deus, ele é homem de Deus em qualquer lugar. E nós fizemos uma entrevista no aeroporto juntos, no mesmo dia. Só que ele foi contratado primeiro, só fui chamado 3 meses depois. Quando eu entrei na empresa, o Robinho já estava 3 meses trabalhando. O chefe nosso na época chamou e falou assim, olha, chamou eu, aí chamou o Robson, falou, chama o Robson lá. Aí na hora que entrou, eu olhei para ele e falei, não, ele já está trabalhando, cara. Aí o cara falou assim, o Edilson, falou assim, olha, se você for a metade que esse rapaz é aqui para mim, tá ótimo. Você não precisa ser igual a ele, não. Você tem que ser a metade do que ele é. Aí eu conheci o Robinho, e a gente começou a trabalhar junto. E Deus deu uma oportunidade de a gente congregar junto depois de alguns anos. É legal que a vida são como aqueles rios, né? Eles vão, se afastam, mas lá na frente se encontram. E nossa vida, a família dele com a minha família, nossas vidas se encontraram lá na frente. E eu pude perceber, ninguém me contou, eu pude perceber assim, no dia a dia, que o que ele faz hoje, ele sempre fez. É legal que quando Deus chamou Davi para defender, Davi sempre já defendia o que era dele. O que o pai dele, Jessé, colocava na mão dele para ele defender, ele já defendia. Quando Deus colocou na mão de Davi para defender o povo, Davi falou assim, eu já estou acostumado a fazer isso. Moisés, quando foi chamado na sarça, Moisés já tinha se manifestado um libertador dentro de Moisés. Quando Deus chamou, a preocupação de Moisés eu não sei falar, mas o que o Senhor quer fazer, eu sei fazer. É para libertar aquele povo, nós vamos lá. Eu só não sei falar, eu gaguejo. Então, gente que quer fazer alguma coisa, que já é um pastor, ele já está pastoreando, ele já está fazendo, você não consegue frear, irmão. Quando nasce um pastor, um ministro do evangelho dentro dele, você não consegue falar assim, para só. Você não para ele vai, ele simplesmente vai. A única coisa que a gente faz é discipulá-lo, conversar, explicar, pedir calma, põe o pé no freio, acelera agora mais um pouquinho. A gente só faz isso. Mas ninguém para ele. Robinho, ninguém parou ele.
Ninguém parou ele. Então Deus coloca quem quer. Seja igreja. E por que eu estou falando isso tudo para você? Porque parte do processo de a gente ser igreja é aceitar ser pastoreado por gente, muitas vezes, que vai ser inferior a nós, vai ser menos inteligente. Muitas vezes você vai sentar com o Robinho, e comigo, você vai dar um show teológico para nós. Você vai contar altas histórias, exegese, hermenêutica, tudo você pensar. Mas aceite ser pastoreado por uma pessoa que às vezes sabe menos do que você, mas tem um coração que você não tem. Já viveu coisas que você não viveu. Nós somos pastores, nós não viemos de família abastardas, temos família, filhos, passamos por luta como todos vocês. E hoje a gente olha para trás, a gente percebe que muitas das coisas que Deus passou, Deus permitiu que a gente passasse, foi para que eu e o Robinho hoje pudesse olhar no olho de cada um com muita misericórdia, amor, e falar assim: calma, você vai dar conta. Porque um Zé Mané igual nós deu, vocês vão dar também. Uns homens falho, fraco, limitadíssimo, cheio de erros, que precisa pedir perdão, assim, todos os dias e muitas das vezes aos dias. Aguentou, suportou, sobreviveu, está aqui. Você também consegue. Se Deus permitiu que um cara que foi criado sem pai, hoje foi ser pai de muitas pessoas, ainda que seja na fé, pai de muitas pessoas. Uma pessoa que não virou e falou assim: eu não tive pai, eu fui criado, eu sou vítima. Nada. Hoje ele é pai de muitas pessoas. Ele aconselha muitos filhos, ele aconselha muitos pais com seus filhos, em relação aos seus filhos. Um cara que foi criado no mundo igual eu fui criado, irmão. Fui criado no mundo. Sabe onde era para mim estar hoje, irmão? Sabe, era para mim estar hoje? Era para vocês terem visto o meu rosto hoje? Na Eliana, no programa da Eliana. Hoje foi volta 16h30. Cantor da minha banda, que nós começamos juntos. Diga-se de passagem, Alexandre está ali, não deixa eu mentir. Eu, Beg, ele era um dos mais talentosos que tinha. Nós abrimos mão, hoje ele estava no programa da Eliana. Nós abrimos mãos de tudo. Abri mão de tudo, sei que é comum, sei que está do lado de lá. Eu sei falar para você, irmão, o que está do outro lado do muro, a qual Deus quer colocar na sua vida. Deus quer cercar a sua vida, te proteger. Deus quer te proteger de algo que eu vim de lá. Eu sei o que tem do outro lado do muro. No diálogo de Deus com Satanás, Satanás faz uma acusação contra Deus. É claro que Jó vai ser esse homem bonzão que ele é. O Senhor cerca ele e protege ele. Deus quer fazer isso com você, cercar. E eu vim do outro lado da cerca. Eu sei o que tem do lado de lá. Eu sei de toda prostituição, de todo falso glamour, de todo falso holoforte que tem do lado de lá, de tudo isso que atrai tantos jovens, tantas coisas. Eu sei de lá. Deus me trouxe de lá, desse lugar longe, todo arrebentado, todo moído, para estar aqui, olhar para cada jovem que hoje fala assim: calma só, para de ficar iludindo com esse mundo, para de ficar se iludindo, desejando as coisas desse mundo. Isso é ser igreja, irmãos. É confiar em pessoas que muitas vezes é inferior a você. É viver com gente, muitas das vezes, que pensa totalmente diferente de você. Mas nesse processo, nessas diferenças, nessas cabeças diferentes, nessa forma de pensar diferente, Deus vai te amoldando. Imagina se Deus colocasse no lugar que todo mundo pensasse igualzinho você. Todo mundo concordasse com as mesmas coisas do que você. Você não ia mudar nunca. Você não ia melhorar nunca. Você não ia enxergar o erro dentro de si nunca na vida. Por isso Deus colocou aqui, cada um de um jeito, cada um com a história, cada um com a luta, cada um com a dor, cada um com um passado diferente, cada um com cicatrizes e feridas diferentes, para um mostrar para o outro e falar assim: a minha sarou, a sua também vai sarar. As minhas dores passou, a sua dor também vai passar. Eu venci, você também vai vencer. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Queria fazer uma oração com você, antes de passar para o pastor Robson.
Que bom é viver sobre a soberania de Deus. Que bom é viver, que bom, irmão. Tenha por felicidade, bom grado isso no teu coração. É viver em um lugar qual Deus, você não precisa mudar nada. Você só precisa viver, você só precisa entrar pelaquela porta. Você só precisa falar assim, desfrutar da comunhão, desfrutar da presença, agradecer a Deus que tem um pastor orando por você. Só isso, não precisa confrontar. Eu não concordo com esse modelo de igreja, eu não sei o que, não. Só viva. Deixa que o dono da igreja, ele faz as coisas do jeito dele. Deixa que ele vai mudando, ele vai acrescentando. O texto que a gente leu, Atos 2:47, e o Senhor ia acrescentando diariamente. O Senhor. E quem entra por aquela porta ali está totalmente nos controles do Senhor. Só viva, desfrute, abrace seu irmão todas as vezes que você chegar aqui. Chore com seus irmãos, chore com seus irmãos. Cante louvores, adore ao Senhor, pega ele, abraça e fala assim, velho, você é uma marmota mesmo, eu te amo, cara, você é feio, né? Você não é bonito não, eu não vou mentir que é pecado, mas eu te amo em Cristo Jesus, sabe, você é cheio de defeito igual eu aqui mesmo, é maravilhoso, irmão. Vamos orar junto? Eu queria que você orasse pela comunhão. O inimigo tem se levantado em nosso meio, em meio de tantas outras igrejas. O inimigo tem se levantado em famílias, querendo destruir famílias, querendo destruir igrejas. Esse lugar aqui, muitas das vezes, para muitos, já foi um lugar de bênção, de transformação, mas de repente, pela falta de entendimento do que é a comunhão, do que é a igreja, muitas vezes as pessoas não estão aqui mais. O que já foi bênção deixou de ser. Pela falta de entendimento, pela falta de misericórdia, de entender o irmão, de poder perdoar o irmão, não está aqui hoje. Que em nome de Jesus, querido, que em nome de Jesus você possa viver o melhor da comunhão do Senhor, o melhor da unidade do Senhor, que você possa sair de casa e dizer assim, alegrei como quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você sinta saudades do culto, que você sinta saudades da comunhão, que você aprenda a chorar pela noiva pela qual Jesus morreu por ela. Um dia um primo meu lá na Bahia me perguntou, por que você decidiu seguir a Jesus, amar a igreja? Quando eu li Efésios 5, que eu aprendi que Jesus morreu pela igreja, se entregou por ela. Como não amá-la? Como não amar a igreja? Como não amar os meus irmãos? Como não amar a comunhão? Como não amar o que Cristo ama? Eu preciso amar o que Cristo ama. Se Ele se entregou por ela, eu também posso me esforçar, tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e caminhar com meus irmãos. Eu queria cantar uma canção que eu canto lá em casa, desde pequenininho com os meus meninos. Eu tento ensinar para eles sobre comunhão, deles amarem a igreja, como o pai dele ama, como a mãe deles ama, como o tio Robin ama, como a tia Vanessa ama. Desde pequenininho eu ensino eles a cantar essa canção. Igreja do Senhor, povo lindo, Igreja do Senhor, povo santo, Igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ti. Canta isso. Igreja do Senhor, povo lindo, Igreja do Senhor, povo santo, Igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ti. Adoremos ao Senhor. Esse é o som dos redimidos.
Esse é o som dos perdoados. Diga isso, eu faço parte. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte dessa geração. O que a palavra diz sobre você, querido? Nação santa, povo adquirido por Deus, de todas as tribos, raça, línguas e nações, igreja do Senhor, povo lindo, igreja do Senhor, povo santo, igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem com... Você aprendeu a cantar? Vamos cantar? Igreja do Senhor, povo lindo, igreja do Senhor, igreja do Senhor, povo santo, igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a amar a igreja como o Senhor amou, Pai. Nos ensina, Deus, a amar, a viver em comunhão, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos mostra, Senhor. Pai, nos últimos dias, o mundo, Senhor, Satanás, o inimigo de nossas almas, Senhor, querem nos isolar, Pai. Quer que a gente viva uma solidão, Pai. Pai, mas nós temos uns aos outros, Senhor. Nós temos a igreja, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus que nos une, Senhor. Pai, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a viver junto como igreja. Que a Tua palavra se cumpra em nós, Senhor. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E voltarei à Tua casa, Deus, enquanto eu viver. Serei igreja, congregarei, serei ombro. Vou chorar com os que choram, sorrir com os que sorri. Oh Jesus, cumpri o meu chamado, cumpri aquilo que o Senhor me ordenou, aquilo que o Senhor pediu para mim e para minha família. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você pode aplaudir Jesus, você pode aplaudir o Senhor. É a igreja, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, para levar as boas novas, o evangelho aos cativos. Você é luz do mundo, querido, sal dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Estava achando que hoje é dia do pastor, estava esperando até um bolo. Glória a Deus. Irmãos, igreja, todo mundo que vai entrar ali tem que ser melhor que o pastor. Tem que ser. Eu sou menos que sabe aqui dentro, eu sou o menor, eu preciso ser o mais simples. E eu preciso exaltar o Deus que vive em mim, sabe, irmãos? Se a gente fosse olhar em questão de sabedoria, nossa, Deus, tem gente aqui, sabe muito, graças a Deus. Eu quero chamar o Gabriel aqui. Tá ficando mais velho. Esse menino um dia também, ele entrou aqui, membrou com a gente. E nós precisamos amar esse menino aqui, irmãos. Deus, quando Ele quer abraçar alguém, Ele usa gente. Ele não usa anjo. Quem aqui já foi abraçado por um anjo? Ninguém. E hoje Ele completa... É hoje? Amanhã? Ai, meu Deus do céu. Amanhã.
Amanhã ele completa quantos anos? 16 anos. Amém. Vamos orar pela vida dele, irmãos? Amém? Ontem nós estávamos lá no campinho, oramos pela vida da nossa irmã Geni, 86 anos. E hoje a gente está orando por um jovem de 16 anos. Irmãos, que vida boa, viu? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, acompanhado desse jovem que tem um coração grande, ó Pai, que te ama. Pai, em nome de Jesus, apresente diante do Senhor a vida do Gabriel. Te agradecemos pelos 16 anos que ele viveu aqui nessa terra e te louvamos, ó Pai, pelo resto da vida dele, ó Pai, que ele viverá para o Senhor. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós como igreja abençoamos esse menino, Pai. Propriedade do Senhor, ele pertence ao Senhor, e nós como igreja o abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos cantar parabéns para ele? Vai lá, pastor. Vamos fazer ele passar um pouquinho mais de vergonha. Ele está doido pra... Parabéns pra você. Canta! Nessa data, com Jesus ao seu lado, só vitória na vida. Canta, igreja! Parabéns pra você nessa data querida. Com Jesus ao seu lado, só vitória na vida. Amém? Amém. Irmãos, vamos embora em nome de Jesus? Irmãos, todo mundo que está nos visitando, quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Samuel, menino bonito, filho do Eli. Como é que é o nome dessa menina ali? Raíssa, Érica é a esposa do Eli, que veio hoje, mas quem está aqui pela primeira vez? Só? Aquele irmão lá tem um tempão que não venha, né, Reginaldo? Tia Aparecida também está sumida. Daqui um dia nós vamos cantar Visitante, seja bem-vindo. Amém, irmãos? Vamos embora, vocês que nos visitam, sejam bem-vindos, a casa está aberta para vocês, amém? Vamos orar para ir embora, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque os seus filhos vieram à casa para adorar o Senhor. Pai, guarde cada um deles, ó Pai, no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor. Pai, prepara o nosso coração para que nós possamos permanecer em tua presença. Deus, eu te louvo pelo pastor Elvis, te agradeço, Pai, pela família maravilhosa que o Senhor colocou aqui para nos servir. Te louvo pela vida de cada um que entrou nessa porta, Pai, nesse portão para dentro, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Que o amor de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um. Você que crê diz amém? Ide em paz, que o Senhor vos abençoe. Amém, irmãos?